Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. E hoje começa a playlist dos contos de fadas dos irmãos Grimm. Entre os vários contos que irei gravar estão A Bela Adormecida, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, Branca de Neve e Rosa Vermelha e outros contos. Reconhecidos mundialmente pela qualidade dos contos que produziram, desde o começo do século XIX, os irmãos Grimm diziam estar apenas escrevendo as histórias que escutavam de camponeses e amigos. Assim, concomitantemente aos registros do cotidiano, os irmãos começaram a pesquisar antigos documentos e recolher histórias da Alemanha para a preservação da memória e das tradições populares. Logo, irei narrar a vocês os contos fantásticos que mantêm viva até hoje a memória da criação folclórica da população alemã. Os irmãos Jacob e William Grimm, eles nasceram respectivamente em 1785 e 1786. Os irmãos estudaram direito com seu pai, mas começaram a se dedicar integralmente à literatura e acabaram deixando a advocacia de lado. No ano de 1830, ambos ingressaram em uma universidade alemã como professores. Estudiosos incessantes do idioma alemão, atuaram em campos como história. Contudo, a grande marca dos Grimm era sua excelência narrativa. Conto com o apoio e o like de vocês, e também que compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. O primeiro conto é O Pássaro Dourado. Certo rei tinha um belo jardim, no qual havia uma árvore que dava maçãs douradas. As maçãs sempre eram contadas, e quando chegou a época em que começavam a madurar, notou-se que a cada noite uma desaparecia. O rei ficou muito zangado e ordenou que o jardineiro passasse a noite em vigília debaixo da macieira. Este mandou o filho mais velho cumprir a função, mas, por volta das 12 horas, o rapaz pegou no sono, e pela manhã outra maçã havia sumido. Então o segundo filho foi enviado para vigiar, e à meia-noite ele também adormeceu, e pela manhã outra maçã havia sido levada. O terceiro filho se ofereceu para ficar de guarda, mas a princípio o jardineiro não quis permitir, por medo de que algo de mal lhe acontecesse. Depois, finalmente cedeu, e o garoto se deitou debaixo da árvore para observar. Quando o relógio marcou 12 horas, ele ouviu um farfalhar e um pássaro de ouro puro surgiu voando. Quando o bicho estava bicando uma das maçãs, o filho do jardineiro levantou-se prontamente e atirou uma flecha em sua direção. Porém, a flecha não feriu o pássaro, apenas arrancou uma pena de ouro de seu rabo. Então, o animal voou para longe. A pena de ouro foi levada ao rei pela manhã, e todo o conselho foi convocado. Todos concordaram que ela valia mais que toda a riqueza do reino. Mas o rei disse: "Uma única pena não tem serventia alguma. Preciso ter o pássaro todo." Então o filho mais velho do jardineiro partiu, achando que seria bastante fácil encontrar o pássaro dourado. E quando ainda havia caminhado bem pouco, chegou a um bosque, onde avistou uma raposa sentada. Ele sacou uma flecha e se preparou para atirá-la. Então a raposa disse: "Não atire em mim, pois lhe darei um bom conselho. Sei qual é sua missão. Você quer encontrar o pássaro dourado. Você chegará a um vilarejo pela noite e verá duas hospedarias, uma diante da outra. Uma delas é de aparência agradável e bela. Não entre nela. Passe a noite na outra, embora possa parecer bastante humilde e devastada." Mas o jovem pensou consigo mesmo:
Como um animal como este pode saber disso? Então ele atirou a flecha na raposa, mas errou, e o animal eriçou o rabo para o alto e correu bosque adentro. O rapaz seguiu seu caminho e pela noite chegou ao vilarejo onde ficavam as duas hospedarias. Em uma delas havia pessoas cantando, dançando e banqueteando, mas a outra parecia muito suja e pobre. Eu seria extremamente tolo, disse ele, se ficasse naquela pocilga em vez de neste lugar adorável. Então ele entrou na hospedaria charmosa. Comeu e bebeu à vontade, esquecendo-se do pássaro e também de seu país. O tempo passou, e como o filho mais velho não retornou e não houve notícias de seu paradeiro, o segundo filho do jardineiro partiu, e o mesmo lhe aconteceu. Ele encontrou a raposa, que lhe deu o bom conselho, mas quando chegou às duas hospedarias, seu irmão mais velho estava postado à janela, onde as festividades corriam, e o chamou para entrar. O rapaz não conseguiu resistir à tentação e entrou, esquecendo-se, da mesma forma, do pássaro dourado e de seu país. O tempo passou novamente, e o filho mais novo também desejou partir pelo mundo selvagem para procurar o pássaro dourado. Mas seu pai não lhe deu ouvidos por um bom tempo, pois era muito afeiçoado ao filho e receava que algo de mal também lhe acontecesse e impedisse seu retorno. No entanto, finalmente concordou que ele deveria ir, pois não conseguia se aquietar em casa. Quando chegou ao bosque, encontrou a raposa e ouviu o mesmo bom conselho. Ele, contudo, foi grato à raposa e não tentou lhe tirar a vida, como os irmãos tinham feito. Então a raposa disse: "Sente-se sobre meu rabo e viajará mais rápido." Então ele se sentou, e a raposa começou a correr. E adiante eles seguiram mundo afora tão rápido que seus cabelos assoviavam ao vento. Quando chegaram ao vilarejo, o garoto seguiu o conselho da raposa e, sem olhar em volta, seguiu para a hospedaria miserável e lá repousou a noite toda tranquilamente. Pela manhã, a raposa retornou e o encontrou quando estava iniciando sua jornada e disse: "Siga em frente até chegar a um castelo, diante do qual encontrará uma tropa inteira de soldados profundamente adormecidos. Não se preocupe com eles, apenas entre no castelo e siga adiante até chegar a um salão, onde o pássaro dourado está preso em uma gaiola de madeira. Próxima a ela, você verá uma bela gaiola dourada, mas não tente libertar o pássaro da surrada gaiola e colocá-lo na bonita. Caso contrário, você vai se arrepender." Então a raposa eriçou o rabo novamente. O jovem se sentou, e os dois partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem ao vento. Diante do portão do castelo, tudo estava como a raposa havia dito. Então o rapaz entrou e encontrou o salão, onde o pássaro dourado estava dependurado em uma gaiola de madeira, e, abaixo dela, encontrava-se a gaiola dourada. As 3 maçãs de ouro que haviam sido roubadas também estavam por ali. Então, o garoto pensou consigo mesmo: seria muito cômico levar um pássaro tão belo nesta gaiola surrada. Então ele abriu a portinhola, pegou o animal e o colocou na gaiola dourada. Mas o pássaro grasniu tão alto que todos os soldados despertaram, o prenderam e o levaram ao rei. Na manhã seguinte, a corte se reuniu para julgá-lo, e depois que tudo foi ouvido, sentenciou-o à morte, a menos que ele levasse ao rei o cavalo dourado, que podia cavalgar tão rápido quanto o vento. Se o fizesse,
o pássaro dourado lhe seria dado. Então ele partiu novamente em sua jornada, suspirando e em uma imensa desesperança, quando, subitamente, sua amiga raposa apareceu e disse: Agora você sabe o que acontece quando não dá ouvidos aos meus conselhos. Eu ainda lhe direi, no entanto, como encontrar o cavalo dourado, se fizer como eu mandar. Deve seguir em frente, até chegar ao castelo, onde o cavalo está em seu estábulo. Ao lado dele, o cavalariço estará deitado em sono profundo e roncando. Leve o cavalo silenciosamente, mas não se esqueça de colocar sela de couro gasta em cima dele, e não a dourada, que também estará por ali. Então o rapaz sentou-se no rabo da raposa, e eles partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem ao vento. Tudo ocorreu bem, e o cavalariço estava deitado roncando, com a mão sobre a sela dourada. Mas quando o jovem olhou para o cavalo, pensou que seria uma lástima colocar a sela de couro sobre ele. Eu lhe darei a sela boa, disse ele. Tenho certeza de que ele merece. Quando ele pegou a sela dourada, o cavalariço despertou e berrou tão alto que todos os guardas apareceram e o aprisionaram, e pela manhã ele estava novamente diante da corte para ser julgado e foi condenado à morte. Mas foi acordado que se ele conseguisse levar certa princesa até lá, não seria morto, e o cavalo e o pássaro lhe seriam dados. Então ele seguiu seu caminho, muito entristecido. Mas a velha raposa apareceu e disse: Por que você não me ouviu? Se tivesse ouvido, teria ido embora, tanto com o pássaro quanto com o cavalo. Entretanto, eu o aconselharei mais uma vez. Siga em frente, e pela noite chegará a um castelo. À meia-noite, a princesa vai para a casa de banhos. Vá até ela e a beije, e ela permitirá que você a leve embora. Mas tome cuidado para não se apiedar dela e permitir que se despeça dos pais. Então a raposa eriçou o rabo, e eles partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem novamente. Quando chegaram ao castelo, tudo estava como a raposa havia dito, e à meia-noite o jovem encontrou a princesa a caminho da casa de banhos, e a beijou. Ela concordou em fugir com ele, mas implorou com muitas lágrimas que permitisse que ela se despedisse do pai. Em um primeiro momento, ele recusou, mas ela chorou mais e mais, e caiu a seus pés, até por fim ele ceder. Mas assim que ela chegou à casa do pai, os guardas acordaram, e ele foi preso novamente. Então ele foi levado ao rei, que disse: Jamais terá minha filha, a menos que, em 8 dias, escave o morro que obstruiu a visão da minha janela. O morro era tão grande que nem o mundo inteiro conseguiria escavá-lo. E após ele trabalhar por 7 dias e ter tido pouquíssimo progresso, a raposa apareceu e disse: Vá deitar e dormir. Eu trabalharei para você. E pela manhã o rapaz acordou, e o morro não estava mais lá. Então ele foi alegremente até o rei e contou que não havia mais morro. Ele deveria lhe entregar a princesa. O rei, então, foi obrigado a honrar sua palavra, e lá se foram o jovem e a princesa. Então a raposa apareceu e disse: Nós teremos os 3, a princesa, o cavalo e o pássaro. Ah! Exclamou o jovem. Isso seria ótimo, mas como conseguirá fazer isso? Se me ouvir, instruiu a raposa. É possível. Quando chegar ao rei e ele perguntar pela bela princesa, deve dizer: Aqui está ela. Ele ficará radiante e você montará no cavalo dourado.
que eles lhe darão, e estenderá a mão para se despedir deles, mas aperte a mão da princesa por último. Então coloque-a rapidamente no cavalo atrás de você. Bata os esporões no animal e galope o mais rápido que conseguir. Tudo correu bem. Então a raposa disse: quando eu chegar ao castelo, onde está o pássaro, eu ficarei com a princesa à porta. Você entrará e conversará com o rei. Quando ele vir que é o cavalo certo, lhe trará o pássaro, mas você precisa permanecer montado e dizer que quer vê-lo, para garantir que é o pássaro dourado verdadeiro, e quando tiver na mão, galope para longe. Isso também correu como a raposa havia informado. Eles pegaram o pássaro, a princesa, e montaram novamente no cavalo. Galoparam para dentro de um grande bosque. Então a raposa apareceu e disse: agora me mate, corte minha cabeça e meus pés. Mas o jovem se recusou a fazê-lo. Então a raposa disse: eu lhe darei um bom conselho mesmo assim. Tome cuidado com duas coisas. Não resgate ninguém da forca e não se sente à beira de qualquer rio. Então o jovem partiu. Bem, pensou ele, não será difícil seguir esses conselhos. Ele galopou adiante com a princesa, até finalmente chegar ao vilarejo onde havia deixado seus 2 irmãos. Lá ouviu um grande tumulto e alvoroço, e quando perguntou qual era o problema, as pessoas contaram: 2 homens serão enforcados. Quando se aproximou, o jovem viu que os 2 homens eram seus irmãos, que haviam se tornado ladrões. Então ele perguntou: não há maneira alguma de salvá-los? Mas as pessoas disseram que não, a menos que ele entregasse todo o seu dinheiro para comprar a liberdade dos criminosos. O jovem não parou para pensar no assunto, apenas pagou o que foi pedido. Assim, seus irmãos foram libertados e seguiram com ele na direção de casa. Quando chegaram ao bosque onde haviam encontrado a raposa pela primeira vez, estava tão fresco e agradável que os 2 irmãos disseram: vamos nos sentar à beira do rio e descansar um pouco para comer e beber algo. O mais jovem concordou, esquecendo-se do conselho da raposa, e sentou-se à beira do rio. Sem que ele suspeitasse, seus irmãos vieram por trás e o empurraram para a água, levando a princesa, o cavalo e o pássaro, e foram para casa, até seu rei e senhor, e disseram: conquistamos tudo isso com nosso trabalho. Houve grande regozijo, mas o cavalo se recusou a comer, o pássaro se recusou a cantar, e a princesa não parava de chorar. O filho mais novo atingiu a base do leito do rio. Por sorte, estava quase seco, mas seus ossos estavam quase quebrados, e a ribanceira era tão íngreme que ele não conseguia encontrar uma forma de escapar. Então, a velha raposa apareceu mais uma vez, e o reprimiu por não seguir os seus conselhos. Caso contrário, nada de mal lhe teria acontecido. Mesmo assim, ponderou a raposa: não posso deixar você aqui. Então agarre meu rabo e segure com firmeza. Então o bicho o tirou de dentro do rio e disse a ele, quando já estavam na margem: seus irmãos estão fazendo uma vigília para matar você se o encontrarem no reino. O jovem se vestiu como um homem pobre e entrou secretamente na corte do rei. E mal tinha passado pelas portas, quando o cavalo começou a comer, o pássaro começou a cantar, a princesa parou de chorar. Então ele foi até o rei e contou tudo sobre a trapaça de seus irmãos, que foram capturados e punidos. A princesa foi-lhe entregue novamente, e depois da morte do rei, ele herdou o reino. Após muito tempo,
Ele foi caminhar pelo bosque, e a velha raposa o encontrou e implorou, com os olhos cheios de lágrimas, que ele a matasse e lhe cortasse a cabeça e os pés. Finalmente ele o fez, e em um instante a raposa se transformou em um homem, que era, no fim das contas, o irmão da princesa que havia desaparecido há muitos e muitos anos. Esse foi o conto dos irmãos Grimm, O Pássaro Dourado. O próximo conto que trarei ao canal será o conto João, o Felizardo. Mas para isso, eu conto com o seu apoio, com o seu like e também deixe o seu comentário. O que você achou sobre este conto? Tenha uma boa noite.